Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Êxodo, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Santa Palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, destacando o versículo 14, não adulterarás. Vamos orar. Senhor, nós estamos nesta série de estudos, Senhor, nos 10 mandamentos, e nesta série, no 7º mandamento. Oramos para que o Senhor nos ensine a sua vontade, Senhor. Que o Espírito Santo venha revelar a vontade, venha despertar o nosso coração como crentes em Cristo, Senhor, regenerados, que te amam, para obedecer, para crescer no conhecimento da vontade do Santo Deus, amado Senhor, e fazê-la, cumpri-la com mais e mais amor, pela graça do Espírito Santo. Especialmente, Senhor, em relação a esse tema do 7º mandamento, conceda-nos graça. Senhor, perdoa nossos pecados e nos santifica no Senhor Jesus. Nós oramos assim, e que o seu nome seja louvado, seja glorificado. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Já peço para vocês, irmãos, acompanharem comigo o ponto número 6 do nosso programa de culto. Hoje nós estamos indo já para o encerramento, na verdade. Não hoje ainda falta, né? Mas estamos chegando já nas últimas partes desse estudo sobre o 7º mandamento, estudando exatamente a pergunta 139, a resposta. Nós estamos fazendo gradativamente esse estudo na resposta, né? Como também na pergunta anterior, 138, sobre o 7º mandamento. E hoje nós temos esse trecho aqui, irmãos, que eu convido vocês a já lerem comigo. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 139. Quais os pecados proibidos, quais os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 7º mandamento, reticências, já falamos aqui de vários pecados, né? Hoje nós vamos tratar
dessa parte aqui: canções, livros, figuras, danças e espetáculos lascivos e todos os demais estímulos à impureza. Nós temos aqui, então, uma seção da resposta tratando de canções, livros, figuras, danças e espetáculos lascivos. E, ponto e vírgula, aí nós temos todos os demais estímulos à impureza. Porque na resposta passada, no trecho da resposta que nós estudamos no estudo anterior, nós vimos bebedeira, glutonaria, nós vimos as más companhias. Então, o que nós estamos falando aqui, irmão? Junto com a questão das canções, dos livros, figuras, danças, espetáculos lascivos, nós estamos vendo estímulos à impureza. Como nós vimos no estudo anterior, quando a pessoa ela está lá na bebedeira ou na comilança e no desregramento, nas más companhias, ela vai então sendo estimulada à impureza sexual. Então, eu até dei o título para o estudo anterior, para o estudo passado: pecados que conduzem ao pecado do adultério. Então, porque o pecado nunca fica sozinho, né? Então, ele sempre vem relacionado com outros pecados, é provocado por outros pecados e provoca outros pecados. O pecado ele é uma doença terrível, contaminante, que vai destruindo e nunca para de destruir até levar a pessoa para o inferno, para a condenação eterna. Então, nós estamos estudando essas coisas aqui para realmente demonstrar isso, irmãos. Então, nós chegamos aqui nesse outro tipo de estímulos que eu vou chamar de arte. É a arte, né? Então, o adultério envolvendo a arte ou as artes, porque isso aqui tem a ver com a arte, né? As produções artísticas, canções, livros, figuras, danças, espetáculos lascivos. Então, irmãos, nós temos que entre os instrumentos, não somente a questão da bebedeira, do excesso de comida, das festas e das más companhias, mas também a arte, ela pode ser usada, ela tem sido grandemente usada para a quebra do sétimo mandamento, para a quebra do mandamento: não adulterarás. E agora com a internet, muito, muito mais, de uma maneira assim, muito mais extensa, muito mais, de uma maneira, tanto na extensão, tanto na cobertura, né, tanto na quantidade de pessoas, de territórios, de cidades, de povos que atinge, mas também na quantidade de produções artísticas, e tem coisa até que não dá nem para chamar de arte, mas enfim, mas é tudo aquilo que se produz e se publica em termos de livros, figuras, danças, espetáculos. Tudo isso aumentou muito mais com a produção, com a internet, com o instrumento da internet, né? Então eu gostaria, meus irmãos, nessa manhã, de tratar com vocês exatamente desse aspecto envolvendo o sétimo mandamento. Nós estamos numa luta muito grande. A luta do cristão, ela é uma luta vitoriosa. Apóstolo Paulo diz que nele nós somos mais do que vencedores, nele que nos amou. Mas é verdade, é uma luta que nós somos mais que vencedores, mas é uma luta. É uma luta. E é uma luta tão ferrenha, é uma luta tão grande, terrível, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós temos que vestir toda a armadura de Deus e que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as astutas ciladas do maligno, contra o pecado, contra a nossa carne. De maneira, irmãos, também que a Bíblia fala em Apocalipse que Satanás ele é ilustrado em Apocalipse como um dragão que vem contra a igreja para atacar a igreja, para tentar a igreja, o sedutor, o tentador. Então, nós sabemos muito bem que a questão da sexualidade ela tem sido extremamente usada para atacar e destruir as vidas das pessoas e atacar a igreja de Deus, irmãos.
Então, nessa luta, que é vitoriosa em Cristo Jesus, exatamente em Cristo nós aprendemos os recursos que nós temos, mas nós não negamos a luta, nós não negamos os perigos e as batalhas. Nós estamos atravessando neste mundo uma espécie de campo minado, as minas estão escondidas, mas nós temos um roteiro, digamos assim, nós temos um mapa de onde estão essas minas, de onde estão esses perigos, que é a Escritura, que é a palavra de Deus. De maneira que Deus não nos deixa às cegas, mas Ele diz, olha, cuidado com isso aqui, né? Toma providências quanto a isso aqui na tua vida, não brinca com isso aqui. Ele diz, olha, ali está uma mina que pode explodir quando pisares nela. Aqui está o recurso que eu te dou para, pela graça, venceres isso. Mas exige-se, irmãos, realmente uma consciência, porque o soldado, aquele que batalha, aquele que vai para a guerra, ele não vai para a guerra despreparadamente, né? Vocês imaginam a quantidade de preparo, a quantidade de, vamos dizer assim, de treinamento e de estudo também para se fazer uma guerra. Então, preparo intelectual, preparo físico. E por quê, meus irmãos? Porque a guerra, usando aí uma linguajar popular, a guerra não é para amadores, né? A guerra não é para pessoas despreparadas e que vão ali apenas experimentar, mas sem um preparo, sem uma reflexão, sem uma meditação. Então, meus irmãos, nós estamos falando de coisas aqui muito sérias, muito graves, muito perigosas, que nós temos que ter consciência dos perigos dela. No entanto, nós temos que ter consciência também, consolação em Cristo, sabermos que Cristo provê para nós a sua graça, o seu poder, o seu livramento, confiar nele. Então, nós temos que ter um certo equilíbrio. Me permitam dizer para vocês aqui, acrescentar, o que na verdade eu já tenho falado em outras oportunidades. Nós precisamos ter um equilíbrio de não nos apavorarmos nem sermos inocentes nessa guerra. Quer dizer, a guerra não é para nós ficarmos apavorados e colocarmos como avestruz, né, a cabeça no buraco e tentarmos nos esconder, mas também não é para nós sermos inocentes. É para nós sermos pessoas confiantes e conscientes. Então, eu tenho que saber dos perigos que eu enfrento diariamente na minha vida, especialmente na questão da sexualidade, porque se eu tratar isso como se fosse uma coisa que, sabe, eu não tenho essa batalha, eu não me preocupo com isso, eu não me importo com isso, eu vou cair. E eu vou trazer perigos, sofrimentos para a minha vida e a vida das pessoas que estão em volta de mim. Então, por isso que eu chamo a atenção dos irmãos, todos os demais estímulos à impureza. Nós estamos tratando exatamente, meus irmãos, desses assuntos aqui. Então, eu quero falar um pouquinho da arte com os irmãos, né? E falar para vocês hoje um pouco de o que a Bíblia fala sobre o que as pessoas produzem em termos de arte, de onde vem isso, de onde vem esse talento, essa capacidade, e também, irmãos, sobre o uso dessa arte e de como o cristão ele deve olhar para essas produções artísticas e para o que está por trás dessas produções e como ele deve lidar com isso e como ele deve usar essas produções, digamos assim. O uso dessas produções. Então, quando você vai, por exemplo, assistir um filme, e hoje quantidade enorme de filmes aí à disposição das pessoas, né? Nas plataformas, e séries, filmes, vídeos na internet. Então, quando você vai colocar os seus olhos sobre essas produções, quando você vai abrir um livro, quando você vai olhar uma fotografia, quando você vai observar ali, ouvir uma canção que às vezes você conhece desde criança ou na sua juventude, ou que marcou você de alguma forma, quando você vai então se pôr a olhar para isso, quando você vai assistir um espetáculo
de alguma maneira ter contato com algum espetáculo de dança, ou alguma apresentação, alguma coisa. Quando nós estivermos diante dessas produções, irmãos, nós temos que ter consciência do que é aquilo, do que está por trás daquilo, de como nós devemos lidar com aquelas produções sem que nós sejamos, de novo, cheios de pavor, de medo, e que nos fechemos e nos isolemos completamente. Esse não é o caminho bíblico, né? Mas também sem inocência, sem dizer assim, isso aqui está tudo bem, isso aqui não vai me afetar em absolutamente nada, né? Então, a Bíblia, ela é muito equilibrada. Eu quero mostrar para os irmãos sobre essas coisas. Ou seja, a Bíblia não diz para nós fecharmos a porta para todo tipo de arte e nos isolarmos, mas ela apresenta para nós um caminho de cautela, de cuidado, de equilíbrio e de consciência de que a arte não é neutra, de que a arte ela não é alguma coisa que eu posso lidar com ela como trataria alguma coisa assim que não tem nenhum efeito. Irmãos, a arte é alguma coisa, nós somos seres que amamos o belo, nós temos dado por Deus. Quero já entrar um pouquinho no nosso assunto, lembrando vocês que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E assim, você pensa, irmãos, na quantidade de coisas que os homens produzem diariamente e de que isso não para, né? E você vê ali uma capacidade, um talento, uma beleza, e você percebe ali uma harmonia. Então você olha para aquilo e você diz assim, de onde vem isso? Bom, eu já quero lembrar os meus irmãos, já entrando propriamente no assunto, daqui a pouco quero ler alguns textos. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus colocou em nós a sua glória, a sua beleza, os seus atributos, que a gente chama de teologia de atributos comunicáveis, aquilo que Ele comunicou para nós, aquilo que Ele nos concedeu e fez com que nós pudéssemos então expressar essa glória de Deus. Então Deus é o artista do universo. Você não pode olhar para o universo, você não pode olhar para agora as fotos que os telescópios poderosos, né, que nós temos hoje, e mesmo numa noite no interior, onde não tem todas essas lâmpadas da cidade, e você pode ficar num lugar, você olhar para o céu estrelado, você contemplar, mesmo aqui na cidade, né, o pôr do sol. Você não pode olhar para essas coisas e dizer assim, Deus não é um artista. Por quê? Porque é muito belo, é muito lindo, irmãos. Há ali uma verdadeira expressão de beleza que vem daquele que é belo, daquele que é maravilhoso, daquele que é glorioso, daquele que na medida que você o conhece, você percebe que ele é belo, que ele é glorioso. E aqui está, eu já quero passar para os irmãos a pista de como nós podemos nos proteger da corrupção dessas coisas, da corrupção da arte, porque na medida que você se aproxima de Deus, da sua glória e da sua beleza, e você estuda as suas obras, que são todas belas, são todas cheias de poesia, de beleza. Quando você começa a estudar isso, você começa a ter um padrão para analisar toda a produção artística. E você começa a perceber o que realmente é a corrupção da arte. Porque na medida que você se aproxima desse Deus glorioso, santo, belo, bom, maravilhoso, você então tem esse padrão de beleza. Então, meus irmãos, Ele nos criou para expressarmos essa glória, essa beleza, essa maravilha toda da arte, porque Ele é o artista. E que tudo aquilo que se afasta dele, tudo aquilo que faz com que nós esqueçamos dele, é a corrupção disso. E é disso, irmãos, basicamente, que vem
O perigo, a tentação, não é da coisa em si. Eu quero dizer para os irmãos, não é da arte em si, não é da produção em si, da capacidade do talento em si, mas do afastamento daquele que colocou, que nos deu esse dom, que nos deu a sua glória e a sua beleza, que pintou o céu, que fez essa maravilha do sol, das estrelas. É na medida que nós nos afastamos dele, irmãos, é que então toda a produção passa a ser uma tentação, passa a ser uma busca, não da sua glória, mas de ídolos, e passa a ser, portanto, um estímulo. Há muitos tipos de pecados, mas especialmente a impureza sexual, né? Porque é disso que nós estamos, evidentemente, tratando nesta manhã. Então, irmãos, vamos entrar agora em alguns textos. Eu tenho aqui 2 versículos que eu quero ler com vocês depois, mas antes disso eu quero ler lá o Gênesis, tá bom? Pega a sua Bíblia e abra em Gênesis capítulo 1. E veja o que a Escritura nos fala aqui, irmãos. Gênesis capítulo 1, no verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Quem criou a luz? Deus. Deus foi produzindo todo esse mundo, todo esse universo, como é isso que diz aqui Gênesis capítulo 1. Ele fala numa linguagem, irmãos, que evidentemente não é uma linguagem científica, né? Moisés não estava falando ali para uma comunidade científica do século XXI, mas por entendimento daquelas pessoas daquela época. Mas o ponto aqui é que Moisés ele está dizendo, olha, Deus criou todas as coisas e tudo muito bom. Então, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, digamos assim, vem de Deus. Esse é o ponto que eu quero mostrar para os irmãos. Agora, quando nós chegamos no versículo 26, esse texto famosíssimo, aí nós temos então esse texto que eu já citei há pouquinho aos irmãos, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Você percebe aqui, irmãos, uma beleza no texto, que tudo é bom e tudo é belo, que o mundo era um paraíso, os animais, as árvores, e o homem ali para dominar, o casal, que já expressa a beleza, homem e mulher juntos, para dominar e para expressar a glória de Deus, a beleza de Deus. Agora, no versículo 2, nós temos o Senhor Deus dando um teste para o homem. E lá naquele grande versículo 16, que os irmãos conhecem muito bem, 2,16, o Senhor diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus já anuncia a morte. E vejam, meus irmãos, vamos pensar agora na vida e na morte. Quando você tem Gênesis 1 e 2, eu quero sugerir aqui aos irmãos, para quando nós pensamos na questão da arte, da beleza, das produções, nós devemos olhar para a vida e para a morte também. Porque, perceba, quando você tem aqui Gênesis 1 e 2, você tem a beleza, você tem a vida, você tem o fruto, você tem Adão e Eva,
juntos, você tem ali Deus vindo e falando com eles num jardim de delícias, onde tudo é vivo e belo e bom. Você tem beleza, e quem produziu tudo isso foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Mas aqui Deus ele diz assim, observem que ele diz, não pequem, porque no dia que vocês pecarem, vocês morrerão. E o que é o pecado, irmãos? O pecado é exatamente afronta a esse Deus, é desprezo a esse Deus. E aí vem a morte. E o que é a morte? Entre as características da morte, irmãos, que a morte em si, quando você pensa em morte, você pensa em tudo que é terrível, mas entre as características da morte, eu quero destacar hoje para o nosso tema, irmãos, é que a morte é feia. A morte é degradante. A morte, ela é corrupção. Observem o que o texto diz lá no capítulo 3, quando eles pecaram, quando eles quebraram a aliança, o pacto das obras, como nós dizemos, e eles pecaram contra Deus. O versículo 12 diz, o versículo 16 diz, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Uma mulher sentindo profundas dores do parto. Isso vem pela maldição do pecado. A dor e não prazer e alegria. A dor vem depois do pecado. A dor é efeito do pecado. É castigo pelo pecado. No verso 17 se diz, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, agora ele falando a Adão, e comeste da árvore que te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor, de novo dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Você toca na erva e a erva te espeta. Dor, ferimento, lesão. Comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Cansaço, suor. Vamos guardando essas coisas aí. E finalmente, irmãos, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Finalmente, o pecado corrompe o corpo, destrói o corpo. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo olhou para os falsos religiosos, os hipócritas, e disse que eles são como túmulos caiados. Vocês lembram disso? E o que é um túmulo caiado? Você se aproxima de um túmulo e ele pode ser belo, ele pode ter aquela beleza externa, mas você sabe o que está lá dentro. Jesus disse, ele está cheio de ossos, está cheio de corrupção, está cheio de podridão. Você pega um Adão criado à imagem de Deus. No caso de Adão, foi criado adulto, né? Jovem, adulto, forte. Você pega a Eva, criada à imagem de Deus. Uma jovem, adulta, forte. Imaginemos a beleza neles. Imaginemos a beleza que há no ser humano. Porque, irmãos, Deus nos criou belos. Imaginemos a beleza da saúde, a beleza da juventude. Imaginemos um olhar vivo da juventude, que brilha a face jovem. Imaginemos o passar dos anos, como nós vamos decaindo, como nós vamos envelhecendo, como nossos olhos vão escurecendo, como
a força, a beleza, o vigor vai decaindo. Como nós vamos ficando feios. Como a beleza da juventude passa rapidamente. E finalmente, chega para aqueles que têm a bênção de viver bastante, e isso é uma bênção, chega a idade, chega a velhice, chega o cansaço, chega a fraqueza, chega a decadência. Por mais que a sociedade moderna queira esquecer isso, essa é a realidade. E chega o túmulo. Chega o mau cheiro, a corrupção. Chega o que é feio e horrível. E por mais que se ame alguém, você tem que tratar do corpo. Porque você não poderá ficar com ele. Você tem que ter um destino para aquele corpo. E aí Jesus diz, você pode enfeitar por fora, você pode colocar beleza no túmulo, mas você sabe que está lá dentro. Você sabe que é algo feio, que você não quer olhar, você não quer ter contato, que aquilo te causa náuseas. E é isso, irmãos, que o pecado produz. O pecado produz corrupção, o pecado produz podridão, o pecado produz feiura, o pecado não produz o que é belo. Nós temos que ter muita consciência disso. Eu estou colocando essas coisas para os irmãos para que nós possamos ir entendendo e avaliando todas as produções. Porque a Bíblia ela deixa bem evidente que o salário do pecado é a morte. E a morte é isso aqui. No suor do teu rosto comerás, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, em pó te tornarás. Então você imagine Adão, quando ele ouviu isso. O lindo Adão, o belo Adão, jovem Adão, forte Adão. E Eva também, linda, bela. E eles estão lá na presença do Deus Altíssimo. Eles já morreram internamente. Já existe uma feiura e uma corrupção interna. Mas o corpo deles ainda está lá, cheio de vigor e de força. Mas o Senhor diz assim, esse corpo vai ser corrompido, porque já está corrompida a tua alma. Você não vai preservar mais essa beleza da juventude. Adão, esqueça. Você vai morrer, e você vai para o pó, e você vai cheirar mal, você vai apodrecer. Essas linguagens fortes, irmãos, precisam ser ditas para nós percebermos o que o pecado produz, para onde o pecado leva, o que o pecado faz. E ele faz isso no físico, mas ele não faz isso só no físico. O que a Bíblia ela vai dizer então? Eu estou aqui colocando a feiura, a imundície, a corrupção, o fedor, em termos físicos, para que nós percebamos o seguinte, a Bíblia diz, Jesus diz que tudo o que é imundo e torpe vem do coração do pecador. Quando seus discípulos eles estavam ali comendo algumas espigas e também não lavaram as mãos, quando eles, vamos dizer assim, quebraram uma lei cerimonial dos religiosos da época de Jesus, que diziam que as pessoas são corrompidas por não praticarem certas coisas externas, aí Jesus disse assim, olha, não é o que o homem come, não é a questão externa que contamina o homem, mas o homem ele é contaminado pelo coração, ele é contaminado por aquilo que sai dele. Então, essa corrupção, irmãos, e essa decadência, essa morte física, ela na verdade não é o pior. E ela vem, todas as doenças, as enfermidades e a própria morte física, ela vem porque Adão e Eva já morreram quando eles comeram do fruto. Já morreram no coração, eles já quebraram. Se Deus é belo, bom, justo, maravilhoso, quando o pecado entrou, quebrou a comunhão, tanto que Adão agora se esconde de Deus, e Deus diz, onde estás, Adão? E Deus expulsa-os do paraíso, mas por quê? Porque eles quebraram a conexão, a comunhão, o vínculo com esse Deus vivo e maravilhoso, que é esse artista do universo, que é o arquiteto, como alguns dizem, do universo.
E aí, por dentro, eles ficaram feios. Por dentro, eles ficaram corrompidos. E aí Jesus diz, é de lá que vem o roubo, o assassinato, o adultério, toda a corrupção. É do coração. Portanto, nós estamos feios por dentro, irmãos. Meus queridos irmãos, esse artista do universo, esse arquiteto do universo, nos criou belíssimos, nos criou a imagem e semelhança dele. Era lindo olhar Adão no meio do paraíso e Eva. Mas depois que eles pecaram, irmãos, eles ficaram feios. Eles ficaram deformados internamente, no coração. Essa corrupção, ela chega em todo ser, em todas as faculdades. Vocês que conhecem já a boa doutrina, que já têm estudado, tanto aqui na nossa igreja como através de outros ministros do Evangelho, vocês têm aprendido, têm lido o livro, vocês sabem, irmãos, o que a Bíblia ensina, não é? Sobre a corrupção do nosso ser. Como o pecado, a Escritura ensina claramente, você pega Romanos capítulo 3, por exemplo, que Paulo pega vários textos do Antigo Testamento e diz assim, olha o que é o pecador, e você vê o que a Escritura diz. A Escritura diz que a nossa mente ficou obscurecida, que o nosso raciocínio não é mais bom, que nós raciocinamos de forma enganosa, que o coração nosso é enganoso, que a nossa consciência já não consegue mais discernir o que é bom e justo do que é mal e injusto com perfeição, que ela erra, que ela está corrompida, que os nossos desejos, eles estão desordenados, de maneira que deveria ser que a razão consciente, trabalhando com a consciência, né? Portanto, ela deveria dominar esses desejos, mas o que acontece? Os desejos tomaram conta da razão, os desejos tomaram conta, a consciência já não consegue mais discernir o mau desejo, e aí os desejos estão descontrolados, e os homens estão praticando coisas enlouquecidas, sem mais, sem mais racionalidade, sem mais pensamento, sem mais conseguir entender e dizer assim, eu não posso fazer isso. O que é isso, irmãos? É o pecado. O pecado corrompe todo o nosso ser, não corrompe só o corpo, ele corrompe todo o nosso ser. Na verdade, nós somos corpo e alma, né? Esse é o ensino escriturístico, digamos assim, a doutrina do homem, a antropologia bíblica, diz assim, você é corpo e alma, só que seu corpo, ele foi, e a sua alma foram corrompidos pelo pecado. Você não está só envelhecendo e você vai para o pó. Você não sente só fraqueza nos músculos. Você não sente que tem algo errado no seu corpo só. Você também, na sua alma, nas suas faculdades, você está corrompido. Você está feio. Nós somos todos feios sem Cristo. E toda beleza e toda aquilo que está sem Cristo, daqui a pouquinho eu vou falar, que ainda há de belo, é graça comum. Graça comum. Mas, meus irmãos, eu quero avançar um pouquinho, olhando com vocês para Gálatas capítulo 5. Vamos lá? Pega a sua Bíblia e abra aí em Gálatas capítulo 5. E eu quero que vocês leiam comigo esses textos, esses versículos, nós vamos ler agora, olhando da seguinte perspectiva, tá? Você vai olhar para esses versículos do ponto de vista do seu discernimento sobre o que é belo e sobre o que é feio. Ok? Bora fazer assim? Então, Gálatas capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 16. Então, leia com o seguinte discernimento: o que é feio, o que é belo e o que é feio, aqui nesse texto. Vamos ler. Digo, porém, andai em espírito
Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Agora, preste atenção nas obras da carne e responda. Olhe para isso e responda a seguinte pergunta, na medida que nós estamos lendo. Isso é belo? Essas coisas que Paulo vai descrever são belas? São bonitas de se fazer? Vamos lá. Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Aqui são tudo pecados sexuais. Paulo está descrevendo a sexualidade corrompida. E agora olhe para isso aqui. Isso é belo? Meus queridos irmãos, a corrupção, como eu disse, o pecado ele corrompe tanto a consciência, a mente, os desejos, que há pessoas que vão olhar para isso e dizer que está tudo bem, que isso é até belo, que isso até existe beleza nessas coisas, existe arte nessas coisas. No entanto, se você tem o discernimento do Espírito Santo, você vai perceber que o adultério, que a sexualidade fora do casamento, que a fornicação, que a impureza, que a lascívia, que toda a depravação sexual, toda a prática sexual fora daquilo que o Senhor planejou para o casamento e para a pureza do casamento, não são coisas belas. E existe uma consciência, mesmo nos homens ímpios disso, irmãos, de que, por isso, por exemplo, há certo anúncio de certas produções, aquilo que se chama, né, de classificação, dizendo assim, tal produção tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de imagem. Saiba disso. Saiba do que você poderá ver ao você assistir esta produção. Por que se tem essa classificação, irmãos? Por que se faz questão de fazer certas classificações desse tipo? É porque dentro do ser humano, mesmo o homem caído, ele sabe que tem coisas que não são, como eu posso dizer, não são para você olhar e você, por exemplo, colocar o seu filhinho ali para olhar com você. Não são para você olhar e colocar ali e olhar de uma maneira natural junto com a sua família diante com você. Existem coisas que, se você tiver um mínimo de consciência moral, você ficará envergonhado de estar vendo aquilo diante dos outros. Porque há uma consciência de que aquelas coisas não são boas, de que aquelas coisas não são belas, de que aquelas coisas não são justas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que as obras da carne, adultério, fornicação, impureza e lascívia, nós devemos olhar para isso dentro vamos dizer assim, num olhar estético, digamos, procurando o que é belo aqui, o que há de belo aqui. Agora vamos continuar. Ele diz no versículo 19, versículo 20, idolatria, feitiçaria, aqui o aspecto de pecados religiosos, né? Digamos assim, idolatria, feitiçaria. Aí ele avança dizendo assim, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Você vê essa classificação, vamos dizer assim, classificação do pecado na área religiosa, porque Paulo aqui não está sendo exaustivo, ele está colocando algumas palavras para demonstrar certos tipos de pecados que vêm da carne, que vêm da natureza humana pecaminosa. Então, eu estou chamando a atenção para a questão do que é belo. Veja, no aspecto religioso, se você entra sem discernimento em certos rituais religiosos, você pode até achar
Aquilo é normal, talvez faça parte da sua cultura, e você já não tem. Aí entra de novo na corrupção do pecado na consciência, né? E na mente, no raciocínio. Você não tem mais discernimento se aquilo é ruim. Para você pode ser até normal, mas na medida que você se aproxima de Cristo, do Evangelho, você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz: o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você começa a entender a beleza de Deus, da glória de Deus e a beleza do culto. Você começa a ver como é distorcido, como é feio, como é absurdo todo culto pagão, todo culto da idolatria, todo culto da feitiçaria. Imaginemos, meus irmãos, um culto onde existe uma quantidade de ídolos. Imaginemos um culto onde é cheio de superstições, de feitiços, de coisas ali que as pessoas estão fazendo. Se você tem o discernimento do Espírito Santo já do Evangelho, você olha para aquilo e você diz assim: isso aqui não é belo. Aí você entra no ambiente onde o Espírito Santo está agindo, onde o Evangelho está sendo pregado. Existe um aspecto de beleza lá, irmãos. Não tanto a beleza visual, talvez o lugar seja simples, mas existe uma beleza espiritual que você, que tem o Espírito Santo, você tem o discernimento disso. Eu estou fazendo questão de destacar essas coisas para vocês entenderem a questão da beleza, de que a beleza vem de Deus. E de que na medida que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos consciência dessa beleza. E aí o apóstolo Paulo diz aqui, e aqui, irmãos, eu penso que seja até mais fácil nós discernirmos aqui, e qualquer pessoa, mesmo não cristãos, não diriam que é bonito a inimizade, as contendas, os ciúmes, as iras, as pelejas. Que a guerra não é bonita. Que a guerra não é bonita. Vocês já pegaram a foto de Gaza antes e depois? Procure lá na internet, antes e depois. Vocês já pegaram qualquer lugar onde passou um furacão, uma tempestade, alguma coisa, antes e depois? Você tem uma cidade onde ela está toda, tem uma certa organização, estrutura, e você, depois de um furacão passar, o que você vê? Você vê destruição, feiura, morte, sangue. Onde existe, irmãos, guerra, homicídio, há um homicídio, há derramamento de sangue, há morte. Não há beleza. Quando você está raivoso, você não fica belo. Quando você está gritando, aquilo não é uma música para ninguém. Você imagina um homem gritando, uma mulher gritando de raiva. Você imagina você numa casa onde as pessoas estão fazendo isso. Aquilo não é música. Aquilo não é arte. Aquilo não é belo. Aquilo não agrada os ouvidos. Você vê uma pessoa cheia de ódio, de ciúme, de ira. A face dela não é bela. Ela não tem uma face bonita. Pode ser até fisicamente bonita, mas ela não fica bonita. Irmãos, o pecado ele é feio sempre. E aí a bebedice, a glutonaria, as orgias, os desregramentos, que nós já estudamos aqui no estudo passado, sobre essas coisas que levam ao pecado também sexual. Mas onde está um bêbado, o bêbado não fica bonito. Ele fica todo bagunçado, desarrumado, mal cheiroso, jogado na rua, ferido. Um provérbio diz, ele se bate, ele se fere, ele nem sente. O sangue escorre, ele nem percebe. Que figura degradante, feia, triste, é de um homem bêbado na sarjeta, jogado, imundo, sujo. E a feiura que ele está demonstrando ali, física, é a feiura da alma, irmãos. Irmãos queridos, eu estou me esforçando nesta manhã para dizer para vocês o seguinte: Deus é belo e o pecado é feio, imundo, sujo.
E na medida que você se aproxima de Deus, você percebe isso. Você percebe que pecado não é belo. Qualquer arte que for corrompida pelo pecado não é bonita e não é boa. E aí, então, nós temos o fruto do Espírito. Versículo 22. Aliás, permitam-me completar o versículo 21. Paulo diz assim: acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, na Bíblia, ele é o reino que já está e que ainda virá. Né? Vocês também que conhecem já teologia, boa doutrina, vocês já conhecem o conceito do já e do ainda não. O reino de Deus já está em nós, mas o reino de Deus ainda não se manifestou. Jesus ainda não voltou. Quando Jesus voltar, o que é que nós temos, o que é que nós já imaginamos? Nós não conseguimos nem imaginar como vai ser. Mas o que é que nós já pensamos como será? Irmãos, se nós olhamos o pôr do sol, o canto dos pássaros, a beleza de uma árvore, se nós olhamos toda essa beleza, a Bíblia diz que tudo vai ser restaurado, que a própria criação ela está gemendo ainda, esperando essa restauração. Então você imagina como vai ser um espetáculo o novo céu, uma nova terra, onde vai habitar a glória e a beleza de Deus. Pois bem, Paulo está dizendo aqui que quem pratica essas coisas imundas, feias, torpes, não entrará no reino. Por quê? Porque o reino, entre outras coisas, ele é incompatível com a feiura do pecado. Ou o pecado, de tão feio, de tão imundo, não pode entrar no reino que é belo, santo e justo. E aí você vai olhar agora para as virtudes desse reino, que é o que o Espírito Santo, esse já e ainda não, o já está em nós, como? No Espírito Santo. E agora vocês me digam, irmãos, há alguma feiura a partir do versículo 22? Ou só a beleza? Veja, o fruto do Espírito, que é um fruto no singular, tá? É o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando nós estamos andando no Espírito Santo, quando o Espírito Santo está nos dominando, nós amamos a Deus e amamos o próximo. Nós somos alegres, mas é uma alegria que não depende do externo, depende de Cristo em nós. Nós temos paz, nós nos tornamos longânimos, pacientes, nós nos tornamos bondosos, nós somos pessoas cheias de fé e de confiança. Nós nos tornamos mansos e autocontrolados, temperantes. Você já esteve perto, bem pertinho, de quem está perto de Jesus, bem pertinho de Jesus? Você já não conheceu aqueles irmãos que para você são modelos de piedade, mas que eles não querem aparecer? Eles são humildes e mansos, mas quando vocês estão com eles, vocês percebem o perfume de Cristo neles? Eles podem ser velhinhos, eles podem já ter as suas rugas, e o corpo pode não ser mais belo, mas você não percebe a beleza na face deles, a beleza do amor de Deus, da graça do Evangelho, da paciência, da mansidão espiritual. Você já não teve contato com alguém assim? Com algum idoso piedoso? Com algum irmão que já caminhou muito com Jesus, que ama Jesus? E você pode não ver beleza nele física, mas há uma beleza espiritual nele. A face dele brilha de alegria no Senhor. Irmãos, o que é isso? Irmãos, olhem para isso e digam se há beleza maior do que esta beleza que Paulo descreve como fruto do Espírito. Eu fico pensando que ele já ilustra com fruto. E fruto é coisa linda, né? Você pega um fruto, você pega uma maçã, uma laranja mesmo, né? Você pega o açaí, você olha para aquilo ali e diz assim, que coisa linda, que beleza, cheiro bom, né? O cheiro do açaí. É o fruto, irmãos, é o fruto, é a beleza de Deus. Meus irmãos, Jesus disse, a contaminação vem de nós, mas
Em Cristo nós nascemos de novo, nós temos o Espírito. E como Paulo diz, né, nós estamos nos corrompendo fisicamente, porque a gente ainda não tem um corpo transformado. Então, estamos corrompendo fisicamente, está ficando velho, né? Mas nós estamos, o homem interior ele está sendo embelezado. Guarde essa figura, porque estou enfatizando mesmo isso. Eu vou só falar mais um pouco, a gente vai parar e vamos continuar no estudo seguinte. E aqui eu estou dando uma introdução, né? Mas guarde essa figura, irmãos, de que ali você tem um ser humano e por mais que esteja envelhecendo, porque ainda está do efeito do pecado, nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes de nossa morte, mas ali está o caráter de Cristo, naquele idoso, naquele irmão. E é este caráter aqui. E a Bíblia diz mais, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o corpo será lindo também. O corpo será uma maravilha na ressurreição dos mortos. Bora ler? Eu vou ler só esse texto, a gente para hoje aqui, tá? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15. Aí o apóstolo Paulo diz assim, irmãos. Versículo 12, para a gente ganhar tempo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, 1 Coríntios 15, 12, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé. E assim permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que seja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Meus irmãos, ele diz aqui, só para nós completarmos, meus irmãos, o que ele diz aqui no versículo 35. Como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Olha o que ele diz. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E aí ele está dando ilustrações, irmãos. Mas veja o que ele diz. Versículo 42. Vamos pular aqui. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Basta por aqui. Só quero ilustrar para os irmãos o que Paulo está dizendo. Você semeia lá o seu morto em Cristo. O morto ele está morto. Não é belo. Você semeia, o corpo volta ao pó, corrupção. Mas Paulo está dizendo, não há glória ali, não é? Mas Paulo está dizendo, quando ressuscitar, haverá glória. O que é isso, irmãos? Beleza, beleza. A morte é feia, mas a ressurreição
é bela. Eu vou completar. Eu disse aqui que esse era o último texto, eu vou manter a minha palavra, mas eu só quero, para a gente encerrar hoje, acrescentar mais um texto. Lá em 1 Timóteo, o texto que nós estudamos já aqui na igreja, nas exposições das pastorais. 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, que as irmãs, que as mulheres, elas não devem se ostentar, mas que elas devem ter uma beleza interior, espiritual. Aí você pega 1 Pedro capítulo 3. Pedro fala de novo das irmãs e diz assim, a beleza de vocês seja a mansidão, o coração, o interior. O que Paulo e Pedro estão alertando? Estão alertando para o que o pecado faz. Porque o pecado, ele é ostentação. É como se fosse um pavão. Ele nos leva à ostentação, ele nos leva ao desequilíbrio. E como o sexo feminino, as mulheres, as irmãs, as mulheres em geral, têm esse tipo de tentação, porque são belas, aí Paulo e Pedro previnem, cuidado com isso. Por quê? Porque o pecado vai fazer vocês buscarem uma beleza que não é beleza. Vocês buscarem uma beleza física e esquecerem da real beleza, que é do andar no Espírito. E eu encerro com isso, irmãos. Eu digo para vocês o seguinte, o que Deus está fazendo em nossas vidas é exatamente nos livrando do pecado em termos do que não é belo, do que é feio, irmãos. Deus está nos embelezando. Quanto mais santo nós somos, a gente fica mais bonito, sabia? Fica bonito. Só que não é como diz um amigo meu, a boniteza, né? Não é a boniteza, não é a beleza que o mundo busca. Porque o mundo busca só a beleza externa, mas isso aí está acabando, não tem jeito. Vai envelhecer, vai morrer, vai voltar para cá. É a beleza interna, mas que vai chegar no externo quando nós ressuscitarmos. Então, meus irmãos, deixo para vocês agora um ponto, nós vamos prosseguir no próximo estudo sobre a arte. O que nós aprendemos aqui então? E essa vai ser a base para nós analisarmos tudo mais. Nós aprendemos que Deus é belo, que Ele é o artista, o arquiteto do universo, que Ele faz tudo belo, que Ele nos criou belos para expressar a sua beleza, e que o padrão de beleza é Ele, portanto. Mas aí aprendemos em segundo lugar que o pecado é feio, que o pecado é corrupção, que o pecado ele é morte e podridão e corrupção do corpo e da alma. Mas aprendemos que em Cristo Jesus, quando Cristo morre na cruz, Ele está nos tornando bonitos. Por quê? Ele está trabalhando no nosso caráter, Ele nos perdoa os pecados, em Cristo somos justificados, e o Espírito Santo está nos santificando. Então nós estamos sendo embelezados, de maneira que nós podemos até envelhecer, mas nós vamos ficando mais bonitos, no sentido espiritual. E essa é a beleza que nós devemos buscar, a beleza do Espírito Santo. Mas também Jesus promete que até a beleza física vai retornar. Que nós, ainda que morramos e venhamos apodrecer numa sepultura, mas nós vamos então ser enterrados em ignomínia, em vergonha, mas nós vamos sair de lá em glória, porque Jesus já está na glória e Ele ressuscitou para nos trazer a ressurreição. Isso é o Evangelho. Aqui nós vamos poder analisar toda a arte, porque toda a arte que não tenha alguma coisa a ver com isso, não é arte de verdade, não é bela de verdade. E nós devemos rejeitar. Próximo estudo nós vamos continuar, tá bom? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Senhor,
nós estamos na Sua presença santíssima, suplicando a Sua grande misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Para que esse estudo, para que essa reflexão que nós começamos hoje aqui, se Senhor permitindo, vamos continuar no segundo estudo, seja proveitoso para nós. Senhor, nos embeleza, Senhor, espiritualmente em nosso caráter. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor, no amor ao Senhor, na piedade, na beleza real, Senhor. E que embeleza também o nosso corpo, na esperança de que um dia o próprio corpo será ressuscitado. Senhor Deus, abençoa-nos para que pelo Espírito Santo, diante dessa verdade, nós possamos avaliar, Senhor, tudo que se apresenta para nós como belo, tudo que se apresenta para nós como arte, e que nisso o Seu nome seja glorificado, que o Senhor nos guarde de todo perigo e nos fortaleça no que é bom e no que é justo, Senhor. Abençoa a nossa querida igreja. Nós estamos aqui, aos irmãos também que faltaram hoje, que a misericórdia esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Convido vocês a abrir as suas Bíblias agora, meus irmãos, em Provérbios capítulo 31. Vamos abrir a Escritura e vamos fazer a leitura, tá?